Nós temos aí ministrado sobre superação, e como nós temos visto Deus agir, Deus falar, Deus ministrar na nossa caminhada, no nosso dia a dia. E eu creio que não será diferente. Deus colocou no meu coração um texto, uma história, que nós estaremos assim falando, tocando neste assunto. Antes, porém, você sabe o que significa para nós cristãos, hoje, dia 31 de outubro? Opa, algumas pessoas ali disseram sim, isso, né? Hoje completa 504 anos da Reforma Protestante, né? Sei que nós que somos cristãos precisamos muito valorizar este aniversário, vamos dizer assim. Não podemos deixar passar, né, de mencionar, de falar sobre esta reforma que foi tão importante para todos nós, né? Então, quando tudo parecia perdido, um homem, à luz de vela, leu um versículo muito especial, dizendo: o justo viverá pela fé. Talvez ali tenha sido o pontapé inicial, da onde se reformulou, da onde, de uma certa forma, explodiu a reforma protestante, através de um dos precursores, Martinho Lutero, um monge, né, da Igreja Católica, e também professor de teologia, onde ele foi o precursor dessa reforma. Então, dali para cá, houve essa reforma protestante, que foi uma grande transformação na religião, né, na época moderna. Então, nós comemoramos, sim, 504 anos da reforma protestante. Nós não poderíamos deixar de mencionar e de falar sobre isso. Algo tão importante, onde lá em Romanos 12, 2 diz, né, para que a gente venhamos não nos conformar com este século, mas renovar a nossa mente. Então, dito isto, nós estaremos aí tocando na palavra do Senhor, e gostaria de trazer para nós 2 exemplos de superação, 2 exemplos de vida totalmente transformada através da palavra, através de ouvir a ministração da palavra do Senhor. Superação, situações que muitas vezes passamos, e se não passamos, conhecemos alguém que esteja passando ou que passou, coisas que vivemos no dia a dia. Esses dois exemplos eu gostaria de estar citando. Faremos a leitura de 2 histórias, porém me deterei apenas em uma, ou somente em um personagem, mas é importante que eu venha falar isso, para que você saiba o porquê do que a gente está tratando. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, escreveu oito. Falaremos da cura da mulher enferma, mais conhecido como fluxo de sangue. Lucas 8, versículo 40 em diante. Todos acharam? Você que está em sua casa, por gentileza, né, tente se manter ocupado aqui conosco, juntamente acompanhando a leitura, para que você possa entender e ouvir aquilo que o Senhor tem para ministrar ao seu coração nesta noite, né? Eu quero também assim parabenizar a igreja de saber que com um tempo chuvoso, né, essas cadeiras praticamente todas ocupadas, né, e saber o quão é agradável para nós saber que você honrou esse compromisso de estar na igreja do Senhor. Sexta-feira, eu saindo do trabalho, e eu passei por uma casa de show por volta de 5:30 da tarde, eu e a esposa,
eu vi que pessoas estavam parando o seu veículo, estacionando o seu carro, muitos jovens descendo, pessoas bem vestidas, bem arrumadas, para ir para esta casa de show, né? E eu falei assim com a esposa, seria um grande exemplo para nós, ou é um grande exemplo para nós, se nós pegássemos essa atitude e colocássemos todos os domingos na nossa vida. Pessoas que saiam da sua casa, talvez do seu conforto, para curtir uma balada, para viver momentos ali que aos seus olhos é de alegria, de festividade, mas nós sabemos que isso tudo vai passar. Chegando no local antes das 6 da noite, para virar talvez à noite com bebida, só Deus lá sabe o que mais pode rolar, né? E muitas vezes nós retemos essa oportunidade de podermos estar na casa do Senhor. Está chovendo, eu não vou, está frio, eu não vou, está sol, eu vou para a praia. Muitas vezes nós escolhemos tanto outros caminhos, mas no último sempre é a casa do Senhor. Espero e vejo que, graças a Deus, aqui na nossa igreja isso não tem acontecido, porque existe uma busca, uma sede de busca da palavra do Senhor. Então, quando eu vejo algo como esse, eu via, né, ou eu me vejo como eu vivia antigamente, há 20 e poucos anos atrás. Não media esforços, querido, para virar uma noite numa casa de show, na festividade. Não tinha, para mim, tempo ruim de poder servir às trevas, porque para mim era uma alegria. E por que não hoje, né, onde eu tenho o privilégio de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Por que não hoje ter esse privilégio de poder sentar à mesa com Cristo para ouvir a sua palavra, ouvir a sua mensagem? Amém? Lucas 8:40 diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos os estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todos os seus recursos, toda a sua grana, todo o seu pagamento. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oremos. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Ajuda-nos na administração, na ministração, na exposição da tua palavra nesta noite, Senhor, que vidas possam ser alcançadas e, assim como feita essa leitura, nós podemos ver e imaginar como isso tem nos atingido, como isso nós temos vivido dia após dia, Senhor. Lutas, adversidades, complicações em vários contextos, mas sobre todas elas o Senhor está no controle. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem
para ministrar ao nosso coração nesta noite e que toda a igreja diga amém. Louvado seja Deus. Querido, a multidão o comprimia, mas apenas duas pessoas se destacam nesse relato entrelaçado. Jairo, chefe da sinagoga, e uma mulher hemorrágica. O que esses dois personagens têm a nos ensinar nesta noite? Por que eu falei que eu gostaria de me deter apenas em um personagem? Esta é a mulher hemorrágica. Mas por que também eu estou mencionando o nome Jairo deste homem? Porque, querido, eu gostaria de fazer aqui um paralelo mediante as situações que nós temos visto e muitas vezes vivido no nosso cotidiano. Jairo era um líder da sinagoga. A mulher era anônima, não tinha conhecimento sobre ela. Jairo era um líder religioso. Ela era excluída da comunidade religiosa. Jairo era rico, por que não dizer milionário? Ela perdera todos os seus bens em vão, buscando a própria cura, buscando a sua saúde. Jairo teve a alegria de conviver 12 anos com a sua linda e adorável filha. Aquela mulher hemorrágica sofre 12 anos de uma doença que a impede de ser mãe. Jairo faz um pedido público ao Senhor Jesus. Aquela mulher, sorrateiramente, por trás, aproxima-se de Jesus com um toque silencioso e anônimo. Jesus atende ambos. Mas, primeiramente, aquela mulher. A mulher hemorrágica ensina-nos sobre as marcas de uma fé salvadora e um exemplo de superação de todos os obstáculos que a vida pode nos oferecer. Por que eu disse no início, querido, que é algo que talvez nós estejamos vivendo ou possivelmente algo que nós possamos saber que alguém esteja vivendo? Porque há entre nós, ou pessoas que nós já conhecemos, que passam por determinadas situações muito difíceis, muito complicadas, que aos nossos olhos é praticamente impossível que aquilo venha a se resolver. Eu estou livre disso? Vocês estão livres disso? Não, lógico que não. Um sofrimento prolongado, que diz aqui no verso 43, acompanhe comigo, certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e gastara com os médicos todos os seus recursos, todos os seus haveres. Aquela mulher buscou a cura durante 12 anos. Foi um tempo de busca e de esperança frustrada. E aí eu vou pegar aqui a fala do diácono Vladimir hoje pela manhã, pedindo para que você, querido, na sua linda mente, possa se transportar para esse texto, para essa história, onde uma mulher que sofria 12 anos com uma situação terrível, e vocês mulheres sabem muito melhor do que nós homens a dificuldade que é de passar por um período muito difícil. Há um tempo atrás, nós tínhamos uma funcionária que passou por algo bem parecido. Um tempo bem curto, mas bem parecido. Onde a mulher não se levantava, não tinha força. Estou dizendo mais para você, homens, né, que nós não entendemos muito bem isso, mas as mulheres sabem do que eu estou falando, a ponto de ficar alguns meses sangrando, e nada o parava, nada segurava, e aquela mulher com muita dificuldade se levantava ou saía para algum lugar, isso ao nosso lado.
E aí nós conseguimos ter a graça e a misericórdia do Senhor de poder nos depararmos com um texto como este e ver a dificuldade, o problema que esta jovem passou, como muitas das mulheres ou muitos de nós estamos passando no dia de hoje. Dificuldade é essa que traz para nós, querido, muitas vezes um desânimo espiritual, uma frieza de ver as coisas acontecendo e dizer: meu Deus, isso não vai terminar, essa luta não vai acabar, que dificuldade eu estou passando, será que de fato existe este Deus? Muitas das pessoas chegam até a dizer, lógico, eu quero aqui acreditar que seja de brincadeira, ou um jargão que já foi criado, de falar: poxa, a pedra que eu joguei na cruz foi muito grande. Eu já ouvi até uma pessoa falar: eu acho que eu joguei foi um paralelepípedo. Tal é a dificuldade, mas a Bíblia nos diz, querido, que a esperança que adia adoece o coração. E é exatamente por isso que eu estou falando isso. Porque quando as coisas não acontecem, quando a dificuldade não vem sendo cessada, nós acabamos naturalmente travando a nossa fé, esmorecendo, desanimando. Será que é? Será que existe mesmo um milagre? Será que existe uma cura? Será que existe um Deus que possa transformar esta situação? Desde já, querido, eu digo para você que existe. O Deus Todo-Criador dos céus e da terra, aquele que te formou desde o ventre da sua mãe, que te conhece. Diz a palavra que a palavra que nós queremos falar ainda não chegou à boca e ele já conhece todas elas. Posso ouvir um amém? Talvez você também esteja sofrendo com algo parecido. Não quero dizer uma hemorragia externa, mas talvez uma hemorragia interna, com dores, com sofrimento, com angústia, com problemas que aos seus olhos são insolúveis. Mas volto a dizer que existe um Deus que criou todas as coisas e Ele pode resolver este problema. Um sofrimento que gera desesperança. Aquela mulher, querido, gastou tudo que tinha com vários médicos. A Bíblia fala sobre isso. Quantos aqui, queridos, gosta de gastar dinheiro com um medicamento e você compra aquele medicamento e quando você começa a tomar aquele medicamento não te ajuda em nada, não resolve o seu problema. E o que você fala? Poxa, gastei um dinheiro para um remédio que não está resolvendo o meu problema. Isso não já aconteceu conosco? E pior, muitos desses fatos que nós conhecemos, o remédio que foi receitado, por alguma razão, fez algo contrário e trouxe uma reação que piorou o paciente. Isso acontece. Isso pode acontecer. Nós não gostamos de gastar. Eu não gosto de gastar dinheiro com remédio. Se eu pudesse, não compraria. Mas é inevitável, nós precisamos comprar, precisamos usar. Agora imagina, querido, você ter o seu recurso e você ter que gastar todo o seu recurso e, pior, aquele recurso que você gastou, como diz a Bíblia, com todos os outros médicos, tantos médicos e não resolveu o problema. Era uma mulher batalhadora e incansável na busca da solução da sua vida. Ela não ficou amuada num canto reclamando da vida, antes correu atrás da solução. Ela bateu em várias portas, acreditamos nisso, buscando uma saída para o seu problema. Mas apesar de todo o seu esforço, perdeu não só o seu dinheiro, mas também progressivamente a sua saúde. Ela ficava cada vez mais pior. É nítido, querido. É nítido nós entendermos que possivelmente essa jovem, esta mulher, iria morrer com essa doença.
Embora tivesse saturado, tivesse aguentado, tivesse sido forte o suficiente para aguentar esses 12 anos, provavelmente esta doença iria lhe matar. A sua doença era crônica e grave. A medicina não tinha resposta para o seu caso. Os médicos não puderam ajudá-la. Um sofrimento que destruía os seus sonhos. Você consegue entender isso, querido? Pessoas com uma saúde, com força, com vigor, e de repente se encontra em uma situação deplorável. Diz a Bíblia que ela estava sendo rejeitada, não poderia ter momentos de família. Aquela mulher perdia sangue diariamente, ela tinha uma anemia profunda, de uma fraqueza constante, e nós sabemos que o sangue é um simbolismo da própria vida. Sem sangue não há vida. E estava se perdendo a cada dia. Seu ventre, em vez de ser um canteiro de vida, tinha se tornado um deserto da morte. Provavelmente aquela mulher estava chegando na sua estação de desesperança, irmãos. E quantos que estão próximo de nós, que não encontram mais esperança em nada. E muitos jogam a própria toalha. Quantas vidas que se colocaram diante do Senhor, na própria igreja, se empenharam em fazer o seu melhor na casa do Altíssimo, e por alguma razão, por alguma enfermidade, por algum contexto da sua própria vida, jogou a toalha. Quantos líderes com uma potência maravilhosa para ministrar, para pregar a palavra de Deus, conseguem trocar essas maravilhas por um prato de lentilha, por um chamado que Deus provavelmente lhe fez e nega, não quer mais prosseguir, não quer mais ir à frente, não valoriza o sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz do Calvário. Eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo um calor aqui. Poderia, por favor, abaixar um pouco essa temperatura? Foi então que ouviu a ministração da palavra do Senhor, provavelmente, a falar de Jesus, ouviu cogitar que por ali poderia estar passando, ou naquela região, teria um homem que pudesse curar de tal enfermidade. Teria um homem que pudesse salvar aquela mulher, trazer para ela vida novamente. Quantas vezes você ouviu alguém falar: eu já tentei de tudo, só me resta Jesus? Há muitos anos atrás, querido, eu ouvi um pastor ministrando a palavra falar exatamente esta frase: olha, eu já tentei de tudo, só me resta Deus. E aquele pastor respondeu para aquela pessoa: querido, eu vou te dizer algo, Deus é um resto e tanto. Você não precisava perder tempo com qualquer outra coisa. Você poderia ter buscado primeiramente em Deus. Nós precisamos buscar primeiramente em Deus, irmãos. O nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Se nós cremos na palavra de Deus, irmãos, nós vamos viver isso. Nós vamos pregar isso. Nós vamos buscar isso. Se nós, querido, buscarmos como exemplo o salmista e tantos outros heróis da fé, nós vamos ver que não existe outro caminho, não existe outra solução a não ser o Senhor Jesus.
Por mais que possamos buscar, por mais que tentamos encontrar ou arrumar subterfúgios, só existe um caminho, irmãos. E esse caminho é Jesus. Uma atitude de superação e fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Quando nós entendemos que temos essa necessidade de buscar algo, principalmente para a nossa saúde, para a nossa vida espiritual, por que não buscar em Deus? Por que não nos conscientizarmos que, se não for o Senhor, irmãos, se não for Deus intervindo em todas as coisas, eu não faço nada na minha vida. Pode ter certeza, querido. Até uma simples vacina. Se eu estou na fila, eu falo, Senhor, já ouvi falar tantas coisas dessa vacina. Pessoas que ficam mal após ela. Que tem isso, que tem aquilo. Senhor, a minha vida te pertence. Eu sou o templo do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, eu pertenço a Ti. Querido, se foi por isso, eu não sei, mas é uma prática minha. De tudo que eu fizer, de tudo que eu for colocar as minhas mãos, seja eu ou a minha esposa, nós consagramos, nós abençoamos, nós oramos ao Senhor. Se você acha isso quadrado, não posso fazer nada, mas eu faço isso. Porque eu entendo que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao Senhor. Eu não senti nada, nem sei se isso traz alguma reação que... Nada. Enfim, tem essa prática, irmãos. Afinal de contas, o que você acha que você pode? Aquilo que chega às tuas mãos é pela sua força, pelo seu entendimento? Sim, pode até ser. Mas se o Senhor não permitir, meu irmão, e vão trabalho e sentinela, diz a palavra. O estudo, a capacitação, tudo isso é importantíssimo. Mas se o Senhor não estiver à frente da sua vida, irmão, se o Senhor não te conduzir, se o Senhor não direcionar, se você não tiver um coração quebrantado e dizer, Senhor, posso ir por aqui, posso ir por aqui, posso ir por ali, depois não adianta reclamar. E quantas pessoas batem a cara na porta por não buscar em Deus uma orientação? Uma atitude de superação e fé começa com a consciência de uma grande necessidade. Verso 44, nos acompanhe, por favor. Veio por trás dele, ele tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Querido, nos evangelhos sinóticos, nós vemos a mesma história. Em Mateus ele diz, pois dizia a si mesmo. E Mateus diz que essa mulher falava consigo mesmo, dentro de uma dificuldade que ela passava. E ela dizia, se eu tão somente tocar nas vestes, na orla deste homem, eu serei curado. Olha a fé, olha a determinação, olha a superação daquela mulher em tocar no Mestre. Eu serei e ficarei curada. Em Marcos, diz que ela ouvia a fama de Jesus. Quantos de nós, por estarmos aqui nesta noite, por estar acompanhando este culto, ouviu falar da palavra ministrada do Senhor Jesus e se converteu, está aí sentado conosco. Por quê? Porque ouviu falar. Eu quero abrir um parênteses para você que nos acompanha nesta noite e pegar aquela palavra que eu falei no início. Talvez você tenha já aceitado o Senhor Jesus Cristo, porque você ouviu, através desse canal, a palavra do Evangelho.
e gostaria de estar descendo as águas, a oportunidade o Senhor te dá nesta noite. Se você assim desejar, busque esta informação e o contato para que você seja inscrito e aprenda da palavra de Deus ainda mais. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com outras pessoas. É interessante, né, irmãos? Se nós pegarmos a palavra de Deus lá dos primórdios, lá do início, nós vamos ver por que desta questão. E aí entra aquela questão que a gente sempre fala, aula de discípulo. Tudo isso você pode tirar a sua dúvida, até mesmo da reforma protestante que nós mencionamos aqui um pouquinho. Quem sabe os professores não podem trazer esse assunto, viu? Que é importante para que a igreja possa estar ciente, sabendo e se conscientizando dessa reforma. Talvez até terça-feira não. Feriado, né, Alfredo? Não, né? Feriado não, né? Feriado está descansando. Uma mulher com hemorragia não podia relacionar-se com as pessoas. Antes, devia viver confinada na caverna da solidão, no isolamento, sob a triste realidade da sua vida social. Ela não poderia estar sentada ao lado de pessoas. Ela não poderia ter a alegria de estar entre família. Ela era rejeitada. Essa mulher era tratada quase como que estivesse com lepra. Naquela época funcionava assim, irmãos. Por 12 anos ela não pudera abraçar nenhum familiar sem causar-lhes dano. 12 anos sem ir a um culto, sem ir a um shopping, sem ir a uma praça pública, sem poder comemorar um aniversário com bolinhas, com salgadinho, com bolo, não poderia. Nós passamos um curto tempo, graças a Deus, onde você não poderia nem visitar sua mãe. Foi bom ou foi ruim? Foi terrível. Foi terrível. Agora imagina uma pessoa numa situação como esta. Ela vivia possuída de vergonha, com autoestima amassada, baixa. Por isso chegou anonimamente para tocar em Jesus, com medo de ser rejeitada, pois quem a tocasse naquela época seria considerado impuro. Irmãos, é muito sério. É muito difícil até mesmo de entender. E é ou não é coisas, dificuldades, problemas que nós vivenciamos todos os dias. Doença aqui, problemas ali, a dificuldade acolá. Pessoas internadas que não podem sair, pessoas acamadas há tempo, meses e anos, em cima de uma cama que não pode nem se mexer. Onde há alegria nisso? Aonde há? E aí eu volto a dizer para vocês, querido, valorize a sua vida. Valorize a sua saúde. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Esteja, querido, pague o preço, se for o caso, de estar na casa do Senhor, de poder ter esse calor humano dos irmãos, de poder olhar e dar aquele sorriso lindo, mesmo que seja com a máscara. Mesmo que possa ser um toquinho. Valorize, irmão, esse momento. Esteja na casa do Senhor o quanto puder, em nome de Jesus. Mas ela ouviu falar de Jesus. Mas será que depois disso tudo, de todo o seu gasto, de toda a sua poupança, de todo aquele recurso gastado com médicos e médicos e médicos,
será que ela acreditaria em alguma outra coisa? Depois de ela ter procurado o médico, talvez até outras questões, espiritismo, não sei. Pessoas com dificuldade, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, até mesmo quem já conheceu, procura, busca outras fontes para tentar alguma aproximação da pessoa amada, de poder curar alguma coisa, de curar uma cachumba, ou sei lá, qualquer que seja o problema. Tem pessoas que buscam. Será que ela acreditaria em alguma outra coisa? Ela ouviu falar de Jesus e das maravilhas que ele fazia. E aí eu volto a dizer que a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Em algumas versões diz em ouvir a pregação do Evangelho. É impossível, irmãos, nós confiarmos, acreditarmos em Deus se nós não ouvirmos a palavra de Deus, se nós não temos esse prazer de sentar para ouvir a palavra de Deus. Vem para a igreja e fica batendo papo. Vem para a igreja e fala da vida de todo mundo, mas não para, não dá ordem à sua alma, como o salmista nos ensina, para ouvir a palavra de Deus. Escuta, mas não ouve e não pratica, não recebe, não dá ordem à sua alma, aquietai-vos, porque agora eu quero ouvir a palavra, o Evangelho, para que eu possa ter cura. Querido, é assim que funciona. É assim que funciona o Evangelho. O Evangelho funciona na nossa vida, na minha vida, na tua vida, quando você dá crédito, quando você ouve e a pratica, quando você diz, Senhor, fala comigo. A gente dá ouvido a tantas outras coisas, irmãos. A gente defende tantas outras coisas. Mas não temos a coragem de defender o Evangelho e deixar com que ela possa transmitir paz, cura sobre nós. Eu sei, irmãos, do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Portanto, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito do Senhor Jesus. O que ela ouviu produziu tal espírito de fé, que dizia para si mesmo, se eu tocar. Vou trazer algo bem simples aqui, uma ilustração para que você possa entender algo parecido. Sabe quando você está desanimado? Não está com vontade de fazer nada? Não está querendo se empenhar para, talvez, fazer um passeio, talvez para produzir um almoço diferente, mas chega a sua esposa, chega o seu esposo, chega a sua mãe, o seu pai, a sua irmã, ou a sua namorada e diz assim, não vamos. Por que não? Vamos sim, vamos fazer, vamos produzir, vamos passear. Aí você, então vamos. A sua autoestima foi levantada. O seu desejo, a sua vontade foi aquecida. E aí você tomou uma outra postura. É assim que funciona, irmão. É assim que funciona. Quando nós ouvimos uma palavra que modifica, que muda a sua vida, a trajetória da sua vida. Ela não somente disse que seria curada se tocasse nas vestes de Jesus, mas de fato ela tocou e foi curada. Essa mulher rompeu todas as barreiras e foi tocar nas vestes de Jesus. Quantos de nós, querido,
Saímos da nossa casa com uma esperança de poder tocar nas vestes do Senhor. Mas por alguma razão nós nos sentimos envergonhados, nos sentimos abatidos, nos sentimos sem forças. Mas quando nós entramos na casa do Senhor, não para escutar, mas para ouvir, as coisas se transformam. Quantas pessoas não são transformadas, querido? Mediante uma atitude de se colocar diante do Espírito Santo. Deixa eu te dizer algo sobre isso. A vida é feita de coragem. Lute pelos seus sonhos. Supere os obstáculos que surgirem e caminhe rumo à vitória. Superação é o resultado da sua competência para agir. Você só vence amanhã se não desistir hoje. Você só vai ser um vencedor amanhã se você não desistir hoje. Duas semanas atrás, uma pessoa me liga e chorando, desesperada por ter perdido uma pessoa que amava, lógico. E ela disse que, se pudesse, faria tudo diferente. Brigaria menos, cobraria menos daquela pessoa. Quando eu digo, querido, que nós precisamos aproveitar a vida hoje, é porque nós devemos aproveitar enquanto há tempo. E com aquele sentimento de culpa, e ali Deus me inspirou em trazer uma palavra ao seu coração. Eu fiquei ali muito tempo com ela no telefone. E eu disse para ela, querida, descansa no Senhor. Há tempo para todas as coisas. Você não pense nisso agora. É lógico que você precisa chorar, você precisa viver o luto, mas não se martirize. Não traga esse jugo, esse peso para a sua vida. Porque no relacionamento tudo acontece. A cobrança, a intriga, o problema, a dificuldade. Mas precisamos reconhecer que existe um amor, existe um carinho e principalmente um respeito que precisa ser levado em consideração. Você só vence amanhã, querido, se você não desistir hoje. Quando os nossos problemas aparecem, insolúveis, ainda podemos ter esperança. Quando tudo parece estar perdido, ainda há uma saída. Jesus Cristo. E essa mulher ouviu sobre a fama de Jesus, que ele dava vista aos cegos e purificava os leprosos, que libertava os cativos e levantava os coxos, que ressuscitava os mortos e devolvia o sentido da vida aos pecadores que se arrependiam. Eu fui um desses mortos. Eu fui um desses pecadores que estava morto dos meus delitos e pecados, e ouvir a palavra do Senhor, eu me arrependi em Cristo Jesus e fui perdoado pela sua palavra. Assim como muitos de nós, irmãos, muitos de nós fomos alcançados por este maravilhoso Evangelho. Será que ela ouviu falar dos milagres registrados em Lucas? Do povo da Judéia, de Jerusalém, de Tirão e de Sidom, que vinha e era curado dos espíritos malignos, diz a palavra. Diz que o povo tocava em Jesus e eles saíam dali poder.
antes que isso tivesse acontecido, já acontecia lá em Lucas 17. Onde Jesus, a multidão onde se aproximava de Jesus, e muitas vidas eram curadas, libertos de espíritos imundos. E diz a palavra que as pessoas tocavam em Jesus e sentia que nele saía poder. Querido, toque em Jesus todos os dias. Viva Jesus todos os dias. Independente da circunstância, independente do que você esteja passando, independente do que você está vivendo, toque em Jesus. Jesus estava atendendo a uma urgente necessidade do Jairo, daquele camarada da sinagoga, daquele líder, daquele rico, daquela pessoa importante. Mas Jesus para cuidar dessa mulher. Ela pôde não ter valor, nem prioridade para a multidão. Mas para Jesus ela teve todo o valor do mundo. Jesus não faz acepção, querido. Um homem rico, mas tinha uma mulher pobre. Talvez ela teria sido rica também. Diz a Bíblia que ela perdeu todo o seu recurso. Mas nos mostra o amor, o carinho, a responsabilidade, a dedicação, a entrega do Senhor Jesus sobre a humanidade, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós não somos melhores do que ninguém. Se há um coração contrito, se há um coração arrependido, ali estará o Senhor Jesus. Jesus, como nós já sabemos, já está aqui nesta noite. Ele pode parar sim, querido, para te curar, para te sarar, para perdoar os teus pecados, para ouvir o teu clamor. Ele não passará direto se ele sentir que há aqui dentro um verdadeiro adorador que adore ao Senhor em espírito e em verdade. Aleluia! Não importa onde você esteja nessa noite, querido. Você pode estar aqui em Niterói, no Rio, na Itália, como nós temos pessoas que nos acompanham, em vários outros países, municípios, São Paulo, não sei onde você possa estar nesta noite, mas se você está clamando, se você está com o coração contrito, o Senhor está contigo e Ele quer que você o toque. Ele deseja que nós tenhamos um coração quebrantado para buscar a sua face. Quando nós tocamos as vestes de Jesus, com fé, podemos ter a certeza da cura. No meio da multidão que comprimia Jesus, a mulher tocou em suas vestes e ele perguntou: quem me tocou? O que houve de especial, querido, no toque dessa mulher? Eu gostaria rapidamente de destacar 4 características. Foi um toque intencional. Ela não tocou Jesus acidentalmente, ela pretendia tocá-lo. Foi um toque proposital. Ela deseja ser curada no seu mal, e que atormentava 12 anos. Foi um toque confiante, ela foi movida pela fé, pois acreditava que Jesus tinha poder para restaurar a sua saúde. Foi um toque eficaz. Quando ela tocou em Jesus, ficou imediatamente curada do seu mal. Aleluia! Foi completamente curada, querido. O toque da fé acontece quando o contato pessoal com Jesus e a nossa maior superação, é a nossa maior superação de vida, irmãos. Muitos comprimem a Cristo. Eu quero fazer aqui um paralelo daquilo que eu falei. Muitos escutam, poucos ouvem. Muitos comprimem a Cristo, mas poucos o tocam pela fé.
Jesus frequentemente estava no meio da multidão. Ele sempre atraiu. Não obstante, a maioria das pessoas que o buscavam não tinha um contato pessoal com ele. Muitos seguem Jesus por curiosidade, mas não oferem nenhum benefício dele. Jesus conhece aqueles que o tocam com fé no meio da multidão. Quando eu citei lá em Lucas 17, se eu não me engano, não diz que Jesus falou com os seus discípulos, alguém me tocou, porque de mim eu percebi, eu senti que saiu o poder. Não falou. Mas está escrito que as pessoas tocavam e sentiam que dele saía poder. Talvez por curiosidade. Mas essa mulher não. Talvez você não. Talvez, de fato, você tenha tocado no Senhor e o Senhor transformou a sua vida. Quem me tocou? Ou quem vai me tocar nesta noite? Aquele que toca em Jesus são totalmente curados, querido. Se você tocar, haverá duas pessoas que saberão. Você e Jesus. Porque você verá a mudança, a transformação da sua vida. Aleluia. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, diz a palavra do Senhor. Então logo eles souberem que você nasceu de novo. Aleluia! Sim, a cura é de suma importância, mas a salvação é essencial, querido. Porque se é uma coisa que é certa nessa vida, é boleto bancário e a morte. Você pode ter certeza disso. O boleto bancário chega lá certinho todo mês, assim também será a morte. Ela virá. Talvez nós estejamos ou tenhamos sido curados por alguma enfermidade ou doença. Amém, glória a Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Mas a morte virá. E aí? Será que seremos salvos? Será que a salvação está escrita, está completa na nossa vida? Será que nós temos a certeza da salvação? Ou uma vez salvo, salvo para sempre, irmãos? Não é assim que funciona. É uma busca diária. É uma entrega diária diante do Senhor. É confissão de pecado, a certeza da nossa salvação é confissão de pecado, irmãos. É buscarmos e dizer, Senhor, a minha vida te pertence. Não pense que nós aceitamos a Jesus 20 anos atrás e começamos a fazer coisas que não deveríamos fazer lá fora, que a salvação está garantida, que você está errado. Talvez seja duro dizer isso ou falar, mas o Evangelho precisa ser exposto. A salvação, e o Senhor Jesus Cristo nos disse que iria junto ao Pai preparar lugar para aqueles que o Senhor virá, estará resgatando. Quem são aqueles? Aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E um lavado e remido pelo sangue do Cordeiro não faz besteira lá fora. Entende isso, irmãos? Numa linguagem bem popular, não fazemos besteira lá fora. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. A cura é importante, mas a salvação é essencial. Ela foi curada, sim. Mas veja o que está escrito no verso 48. Jesus disse para esta mulher, como diz para todos nós. Então lhes disse, filha, a tua fé te salvou. Aquela versão também diz isso. A tua fé não simplesmente te curou, mas te salvou. Quantas pessoas o Senhor Jesus curou e disse para ele, vai, a tua fé te curou e a tua fé te salvou. Perceba, querido, o que a palavra de Deus tem te falado.
Perceba. Jesus deu a oportunidade de testemunho àquela mulher excluída na sociedade pela sua doença incurável. Ela não foi curada pela sua fé. Ela não só foi curada pela sua fé, como também foi restaurada à comunidade pela declaração pública de aceitar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre de todo o mal. Aleluia! A bênção com que Jesus despediu a mulher é uma promessa para você agora, nesta noite. Não é para amanhã ou para depois. Vou pensar ainda se eu vou ou não seguir a esse Deus. É para hoje, irmãos. A oportunidade que o Senhor nos dá é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Nesta noite, o Senhor Jesus te dá esta mesma oportunidade. Oportunidade de superar todas as coisas e voltar-se a Ele em meio a tudo que lhe tem acontecido. Aleluia. Que nós possamos, querido, de fato, deixar com que esta palavra possa trazer vida para a sua vida, para a sua caminhada, para o seu destino. Não podemos simplesmente, eu sempre falo aqui, brincar com o Evangelho. O Evangelho, querido, é algo sério. É custo de salvação, de vida eterna. Não brinque. Não desdenhe. Não, querido. Não jogue fora as pérolas que o Espírito Santo tem ministrado à sua vida. Não jogue fora. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei o tesouro escondido e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo seu nome. A Bíblia registra o nome de Jairo, mas não registra o nome daquela mulher. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor Jesus, o Deus de Israel, conhece e chama você pelo seu nome. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! A vontade do Senhor é boa, é perfeita e agradável. E diz que a vontade dele é que ninguém se perca. Talvez eu, querido, como humano, poderia dizer para aquela pessoa que vive numa vida totalmente ao contrário, uma vida deplorária, uma vida desgraçada, uma vida aos porcos, e dizer para aquela pessoa assim, isso aí não tem jeito, nem vou perder tempo com aquela pessoa. Mas o Senhor não, querido. Talvez seja essa a razão que muitos ficam indignados. Por que aquele cara foi salvo? Depois de fazer o que ele fez. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor é que ninguém se perca. Então a palavra de Deus que te alcançou precisa alcançar aqueles que estão perdidos. Agora, se ele vai ouvir ou colocar em prática ou não, já não é mais esse o nosso problema. Mas a palavra foi dita, a palavra foi falada, e dizer para aquela pessoa, querido, mude de vida, entregue a sua vida para o Senhor Jesus. Ele te ama e foi por você que ele se entregou. Nós ouvimos essa palavra, nós ouvimos esse apelo e nós aceitamos. Aleluia! E nós estamos aqui nesta noite. A vida é feita, querido, de coragem, volto a dizer. Lute pelos seus sonhos, supere os obstáculos que surgirem e caminhe rumo à vitória. Superação é resultado da sua competência para agir. Você só vence amanhã, se você não desistir hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor, querido, faça resplandecer o seu rosto. Que o Senhor te traga a paz, em o nome de Jesus Cristo. Que o Senhor
possa de fato, mediante as palavras que nós acabamos de ler, palavra que nós acabamos de trabalhar, palavras que acabou de ser ministrada ao meu e ao teu coração, possamos de fato tomar uma atitude diante do Senhor. Querido, meu irmão, se nós reconhecermos isso, você pode ter certeza que a nossa vida será totalmente transformada. Eu sei de onde eu saí, querido. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E por isso eu sou grato a Ele, aleluia. Jesus Cristo de fato mudou a minha vida. E quantos não são os relatos de pessoas que se entregam a Ele e se colocam diante dele dizendo, Senhor, eis-me aqui. Assim como aquela mulher, querido, eu quero dizer para você que nos acompanha nesta noite, você pode sim tocar nas vestes do Senhor. O Senhor está contigo nesta noite. O Senhor está conosco nesta noite. Nós temos essa certeza e a convicção, porque a palavra de Deus diz que onde houver dois ou mais reunido, mencionando, falando, conversando, dialogando, ministrando, ouvindo a palavra do Senhor, ali Ele se faz presente. E o Senhor é verdadeiro no que diz. E eu creio que Ele está aqui nesta noite, ministrando os nossos corações. Corações esse, talvez quebrado, arrependido, talvez com uma hemorragia interna, querido, dos nossos delitos, dos nossos pecados, da nossa incompetência, da nossa força de coragem, de tomar um rumo diferente e dizer, Senhor, eu não encontro forças. Aquela mulher ficou 12 anos, querido, buscando a sua cura, até que encontrou, aleluia. Ela ouviu falar, e nesta noite, assim como eu, a igreja do Senhor Jesus Cristo está ouvindo falar deste evangelho que cura, que sara, que purifica e que te traz a vida eterna. Você que está nesta noite vivendo talvez uma hemorragia na sua vida, na sua caminhada, toma essa decisão. Diga, Senhor, eu quero me reconciliar contigo. Senhor, eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Eu sei que muitas coisas, Senhor, me oprimem. Muitas palavras dizem ao meu coração, você não é capaz, você não consegue, você nunca vai sair desse estágio. Mas eu quero, Senhor, assim como essa mulher, vencer esta barreira, me superar, Senhor, e chegar diante de Ti e dizer, eu quero tocar na orla do Santo dos Santos. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo de Deus, faça melhor, Senhor, daquilo que nós temos pregado. Faça melhor do que aquilo que nós temos dito, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Reflita nesta noite, querido. Reflita nesta noite. Toque no Senhor Jesus. Toque no Senhor Jesus. Talvez eu sei que seja tão difícil voltar para os caminhos. Talvez eu tenha essa certeza, querido, que está sendo muito complicado de você tocar no Mestre. Mas tocar no Mestre é um ato de superação. Supere todos os manjares que o mundo tem te oferecido. E volte correndo. Deixa-me tocar. Aleluia! Em Ti, se Tuas vestes eu tocar, sararei, desprezível vou ficar.
e te clamar. Aleluia. Até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, essa oportunidade é tua, meu irmão. Oh, se coloque diante do Senhor nessa noite. Eu vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor e me sarar. Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, que me livra da prisão interior, que me chama mais que vencedor. Tua graça já me alcançou, meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. O Espírito Santo de Deus, a oportunidade foi lançada. Eis agora a decisão, querido, da sua vida. Talvez você esteja na sua casa ou aqui, em meio à multidão, vamos dizer assim, e gostaria de tomar essa decisão com Cristo. A oportunidade é tua. Se assim você desejar, coloque a mão no seu coração, saia do seu lugar, que estaremos orando pela sua vida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu creio que nessa noite há coração arrependido, a coração, Senhor, se entregando de fato à Tua palavra e dizendo: cura-me, Senhor, sara-me, Senhor, perdoe os meus pecados, em o nome de Jesus Cristo. Eu creio no poder da oração, eu creio na Tua palavra que foi liberada, Pai, em o nome de Jesus Cristo. Esta é a nossa oração que fazemos em Teu nome, no nome que está acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Te pedimos uma semana abençoada, que possa, Senhor, de fato, esta palavra ganhar vida ao nosso coração, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Não conheço Deus igual a ti, que me sara e liberta assim, e que me livra da prisão interior. Que me chama mais que vencedor. A sua graça já me alcançou,
O meu altar levantarei a ti, Senhor. Deixa-me tocar em ti. Se tuas vestes eu tocar, sararei. Desprezível vou ficar e te clamar, até o Senhor me ouvir e me curar. Até o Senhor chamar e me sarar. Glória a Deus. Glória ao Seu nome, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus, por este momento tão especial, Senhor, aonde nós, aqui, reunidos, Senhor Jesus, ouvimos a Sua palavra e sentimos a cura do Senhor nos nossos corações. Eu tenho certeza que você aí, aonde você estiver também, sentiu essa graça, essa cura, essa presença linda de Jesus vindo fortemente em nossos corações, para nos trazer força, garra para enfrentar esses dias maus que têm se levantado. Mas eu tenho certeza que a presença de Jesus fará de você, como sempre fez, um guerreiro, uma guerreira, um homem, uma mulher forte para poder enfrentar, seja o que tiver de vir, porque Deus te faz forte. Nós glorificamos o Seu nome, Senhor. Nós te louvamos, porque Tu és Deus e nós somos Teus servos, filhos, cheios da Tua graça, da Sua misericórdia. Nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus, graças ao Senhor Jesus.